Paz e amor aos irmãos e irmãs. Vamos para a nossa reflexão da noite de hoje, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Inicialmente, fazendo a nossa prece, rogando a Deus, aos bons espíritos, para que nos protejam, intuam na tarefa desta noite, a fim de refletirmos e aplicarmos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus à luz da doutrina espírita. Então, com a permissão do alto, da nossa corrente de paz e amor, pedimos licença para iniciar a nossa atividade. Então, a nossa palestra da noite tem por título Ajuda-te que o céu te ajudará. Foi proposto pela direção da casa e vamos nos basear no capítulo 25, que tem por título Buscai e achareis, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Essa frase, ela advém da sabedoria popular e Kardec aprofundou esse conceito e valorizou esse tema nesse capítulo 25, Buscai e achareis. Ela nos ensina que devemos fazer a nossa parte, e não somente pedir auxílio, pedir ajuda, né, ao plano espiritual, aos bons espíritos, a Deus, se não estivermos comprometidos com a nossa parcela de esforço, de trabalho, de dedicação nas questões que almejamos. Então, o esforço pessoal é o primeiro passo para receber o auxílio divino, vai nos dizer Kardec. E Kardec também vai relacionar esse tema à lei do trabalho e à lei do progresso. A lei do trabalho porque é pelo esforço que nós evoluímos, e a lei do progresso porque quem trabalha por melhorar-se também atrai a ajuda espiritual, né, necessária para suas questões. Nós também poderíamos acrescentar que o tema tem relação com a lei de adoração, pois através da prece nós nos ligamos à espiritualidade superior e nos tornamos permeáveis ao auxílio divino, à sintonia necessária para obtermos êxito nas nossas demandas, né? Também poderíamos acrescentar a lei de justiça, de amor e de caridade, pois é justo que Deus ajuda quem se ajude. Então, o significado da expressão ajuda-te a ti mesmo está nesse contexto. Adentrando ali ao Evangelho, no primeiro item desse capítulo 25, vamos pedir licença para ler a passagem evangélica contida em Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11, que diz assim: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe e quem procura acha, e aquele que bata a porta abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai, que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhe os pedirem? Então, essa é a passagem que está no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, que está inserido na conclusão do Sermão do Monte, quando Jesus ensinava aos ouvintes sobre a importância da obediência a Deus, incentivando a ter fé, a ter coragem, a pedir com confiança, né, quando diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, dando essa certeza de que a gente pode conseguir aquilo que se pede, né, quando houver fervor, confiança. E também o Cristo faz essa analogia de um pai humano
que com todas as dificuldades, com todos os defeitos, ele sabe atender aos seus filhos, dando boas coisas, né? O que não se dirá do nosso Criador. Então, esse é o contexto dessa passagem evangélica que Jesus nos deixou como ensinamento. No item 2 do capítulo, Kardec então vai explicar que do ponto de vista terreno, esse ensinamento buscai e achareis, ele é análogo a este outro, ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Então vai explicar que é o princípio da lei do trabalho e por conseguinte da lei do progresso, né? Pois o progresso advém do trabalho. Vai nos explicar ali que na infância da humanidade os seres estavam preocupados unicamente com os aspectos mais básicos, né, da sobrevivência, do alimento, e que à medida que a sociedade vai progredindo, que a humanidade vai progredindo, nós vamos nos interessando e vamos buscando outras questões, por exemplo, essas mais de ordem moral, mais de ordem espiritual. E que esse desejo do melhor é que vai nos impelindo às pesquisas, ao desenvolvimento de novas tecnologias, de ferramentas, de conhecimentos, para tornar a nossa vida mais agradável, vamos dizer assim, né? De forma que a gente se ajude a viver de uma forma melhor. Então, através dessa lei divina do trabalho é que a gente vai buscando melhores condições. Ele vai fazer também nesse item 2 uma problematização sobre o caráter cumulativo do conhecimento humano, ou seja, pergunta assim: como poderia progredir a humanidade sem a pré-existência e a resistência da alma? Se as almas morressem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo novamente. Não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria de recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente, da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Então ele nos explica que a lógica do processo reencarnatório, que os conhecimentos eles vão se acumulando, eles vão se transmitindo de geração para geração, que as almas vão adquirindo sempre uma coisa, algum conhecimento novo, né? E que esse processo ele é sábio e justo, demonstra a grandeza e a sabedoria do Criador, pois vai acelerando o processo, o progresso, né? Porque as aptidões inatas elas ajudam a dar esse impulso, ao passo que se as almas nascessem sempre sem nenhum conhecimento, como se fosse uma folha em branco, teria que reescrever tudo novamente, teria que aprender tudo novamente. Isso demoraria, né, estaríamos sempre recomeçando, demoraria, talvez nem chegássemos onde nós estamos, se não houvesse esses impulsos de progresso a partir de conhecimentos adquiridos em existências anteriores, né? Então Kardec vai mostrar que o caráter, que a lógica da reencarnação ela é justa e necessária, inclusive. Nos itens 3 e 4, Kardec vai explicar que se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, os nossos membros se atrofiariam. E se tivesse isentado do trabalho da inteligência, nós permaneceríamos no estado de infância, no instinto animal. Então, por isso que Deus faz do trabalho uma necessidade, né? Então vai explicar aqui também que é por esse motivo que os espíritos, que a espiritualidade superior não nos isenta dos trabalhos das pesquisas, não nos dá de mão beijada os novos conhecimentos, descobertas, que é preciso esforço, investimento, dedicação, sacrifício, para que nós possamos descobrir, né, cura para doenças, vacinas, novas tecnologias, novas ferramentas. Por isso que eles não nos dão assim de pronto, sem o nosso esforço, senão nós não teríamos mérito nisso. E Kardec vai dizer: se fosse assim, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio à custa de nada, e ambos se atribuírem o mérito do que não fizeram.
Então é justo que seja assim, e a espiritualidade ela tem interesse, né, que a gente progrida, tem interesse nesse desenvolvimento material, e nos intui, nos inspira, nos orienta, mas a gente precisa fazer a nossa parte para melhorar o aspecto material da humanidade. No item 5, Kardec então vai dizer que do ponto de vista moral, essa afirmação do Cristo, buscai e achareis, ela corresponde à nossa sintonia com a espiritualidade, né? No aspecto da prece, da oração. Então aqui se vincula a nossa lição com a lei de adoração, pois a prece e o Espiritismo nos explica em detalhes, né, os seus mecanismos, seu funcionamento. Ela é essa força poderosa que nos faz nos ligar, nos conectar com o alto, buscando então a inspiração, as forças, a sabedoria para tomarmos decisões, para buscarmos a resolução dos nossos problemas, né, a serenidade. Então tem tudo a ver com o aspecto também da nossa autoajuda, vamos dizer assim, né? Mas que essa prece, que essa ligação com o alto, ela deve se dar de forma humilde, de forma sincera, né, e com fé verdadeira, senão nós não vamos obter aquilo que estamos precisando ou pedindo. Nesse aspecto também da lei de adoração, gostaríamos de referir o psiquiatra espírita Sérgio Lopes, nesse livro aqui, Leis Morais de Saúde Mental, em que ele comenta sobre um aspecto importante que nós devemos desenvolver nas nossas orações, na nossa prece, que é a atitude da entrega. Ele diz que a entrega é um processo ativo e fortalecedor, diferente da desistência, que é quando a gente diz assim, vou entregar nas mãos de Deus, mas também, né, vou deixar para lá, ou não vou me preocupar mais com isso. É diferente, né? Então ele chama de que a gente está desistindo. A entrega é um processo de concentração, de foco, de perseverança, de atenção e vigilância, para que a gente possa receber as intuições, né, as ideias, para resolvermos aquilo que nós estamos pedindo. Então, ele também, o Sérgio Lopes, nesse livro, no capítulo 3, ele faz reflexões acerca da lei do trabalho. Nós destacamos aqui alguns trechos. Então, ele afirma que o trabalho é lei da natureza, portanto, é também lei para a saúde mental. Então, um dos sinais de doença mental é exatamente a inatividade da pessoa. Quem está doente não encontra recursos para fazer coisa alguma, centraliza-se em torno do seu problema. E aqui ele faz um parênteses, né, que é importante a gente não reduzir a problemática da saúde mental a meramente uma questão de atividade de trabalho. Muitas vezes a gente tem o senso comum, né, o hábito de dizer, vai carpir um lote, vai pegar uma vassoura, né, mas se a pessoa está num estado depressivo, numa situação de difícil resolução, ela precisa de ajuda, precisa mais do que apenas, né, uma atividade ali de trabalho naquele momento, uma ocupação. Então ele faz esse parênteses. Muito embora, ainda que para todo aquele que queira recuperar-se mais rapidamente, seja preciso esforçar-se no sentido de preencher seu tempo com alguma atividade útil dentro das suas possibilidades. Então, no campo profissional, ele também comenta que é importante a gente fazer o que se gosta, mas nem todos têm essa possibilidade, né? Então, ele vai sugerir aqui uma mudança nessa lógica, afirmando que é importante a gente gostar do que faz, buscar mudar essa atitude, né? Tentando buscar aspectos positivos na nossa tarefa, no nosso trabalho, né? Porque o trabalho sempre vai exigir uma cota de sacrifício. E então ele vai explicar aqui que é uma tendência das pessoas se iludirem, pensando que é possível trabalhar somente tendo prazer, e de tal forma que diante de pequenos dissabores as pessoas desistem dos seus empreendimentos facilmente, não esperam o tempo suficiente para alcançar resultados e se tornam infelizes com muita rapidez. Destaca que vivemos em uma época de intolerância a frustrações, como se obstáculos e dificuldades fossem doenças.
Por melhor que seja a atividade que a pessoa exerça, chegará o dia em que ela terá cansaço, preguiça de ter que acordar todos os dias no mesmo horário, vai vir a rotina, e as coisas parecerão sem tanta graça. Mas isso não significa que o indivíduo tenha que trocar de emprego ou atividade constantemente, não parar em lugar nenhum, né? Mas sim renovar sua atitude diante do que faz. Isso também vale no campo profissional, como também para as relações afetivas, né? As relações, principalmente o casamento. Então, é essa atitude de buscarmos esse trabalho interior de valorizar aquilo que a gente já conquistou. É o que ele diz aqui, né? De parar e pensar, olha, eu estou nessa situação hoje, mas fazer um balanço de tudo que a gente já conquistou, de tudo que a gente já passou para chegar até aqui. É a famosa, né, que hoje em dia está muito em voga também, a gente ter gratidão. Gratidão pelas situações, gratidão pelas pequenas conquistas. Então, essa atitude perante o que a vida já nos proporcionou, ela é importante para a gente ter saúde mental, para ter, assim, não estarmos, né, em sofrimento constante em relação às situações, principalmente no campo profissional aqui, que é o exemplo que ele cita, né? Então, é muito comum o ser humano ficar insatisfeito, esquecer o quanto já desejou ter um emprego, por exemplo. E quando nós estamos desempregados, a gente aceita qualquer coisa, qualquer trabalho, né? Mas quando se consegue algum, em pouco tempo passa a julgá-lo ruim e a sentir-se infeliz novamente. Então, é essa dica que ele dá, a gente valorizar aquilo que a gente já conquistou, buscar aspectos positivos e seguir adiante. Na sequência, o Sérgio Lopes também traz a questão 682 do Livro dos Espíritos, em que Kardec questiona aos espíritos da codificação se sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Ao que os espíritos respondem sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Ele nos diz, né, é preciso saber parar. Repousar é uma condição fundamental para a saúde mental. Não é apenas dormir. Muitas vezes é trocar de atividade. Se o indivíduo passou o dia inteiro em uma atividade intelectual predominantemente, então uma dica que ele nos dá é fazer uma atividade física, uma atividade mais braçal, porque nessa troca de atividade há repouso. E também repousar não é ficar inerte, assim, vou ficar sem pensar em nada agora, até porque a gente não consegue. Mudar de foco, né? Mudar a sintonia, mudar de atividade. Nessa mudança há repouso, ele nos ensina. E que muitas resoluções da nossa vida surgem justamente quando paramos e deixamos de nos preocupar tanto com coisas que não estávamos conseguindo resolver. Também é uma forma, né, uma estratégia de conseguirmos auxílio, termos intuições para resolver aquilo que estamos precisando. Então, para encaminhando nossa reflexão, sugestões de como podemos obter essas forças e sintonias com a espiritualidade para resolvermos as nossas dificuldades, né? Ter a consciência de que a resolução passa por nós, começar por nós mesmos as mudanças, agir com fé e esforço diante das dificuldades, perseverando e aguardando que o auxílio virá na hora certa. Quem permanece focado na sua atividade e persiste em seus objetivos, alcança progressos psicológicos que o fazem ser uma pessoa diferente do que era antes, uma vez que se desenvolvem internamente novas aptidões. É importante também, dentro dessa reflexão sobre a prece, né, ter confiança de que a gente deve pedir, sim, a cura, a desfechos positivos para doenças, para situações graves de saúde. A gente deve se conectar ao alto, né, com fé, com humildade, com confiança de que esse auxílio ele existe, ele é muito poderoso. Tanto é assim que a medicina vem avançando, né, cada vez mais nessa comprovação da fé, da prece em processos de cura. Então,
é importante a gente pedir com confiança, né? Que de uma forma ou de outra a gente vai receber o auxílio. E nesse sentido, para concluir a nossa lição, a gente vai pedir licença para ler a mensagem número 157 do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, ditada por Emmanuel, que tem por título O Remédio Salutar. Então inicia assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. Tiago, capítulo 5, versículo 16. A doença sempre constitui fantasma terrível no campo humano, qual se a carne fosse tocada de maldição. Entretanto, podemos afiançar que o número de enfermidades, essencialmente orgânicas, sem interferências psíquicas, é positivamente diminuto. A maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser, não nos reportando a imensa caudal de provas expiatórias que invade inúmeras existências, em suas expressões fisiológicas. Referimos-nos tão somente às moléstias que surgem de inesperado com raízes no coração. Quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? Qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo em sua zona vulnerável. Experimentar-lhe-á os efeitos no fígado, outro nos rins e ainda outro no próprio sangue. Em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio. Desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. O grande apóstolo do cristianismo nascente foi médico sábio quando aconselhou a aproximação recíproca e a assistência mútua como remédio salutar. O ofensor que revela as próprias culpas ante o ofendido lança fora detritos psíquicos, aliviando o plano interno. Quando oramos uns pelos outros, nossas mentes se unem no círculo da intercessão espiritual. E, embora não se verifique o registro imediato em nossa consciência comum, há conversações silenciosas pelo sem-fio do pensamento. A cura jamais chegará sem o reajustamento íntimo necessário, e quem deseje melhoras positivas, na senda da elevação, aplique o conselho de Tiago. Nele, possuímos remédio salutar para que saremos na qualidade de enfermos, encarnados ou desencarnados. A importância do trabalho de atendimento fraterno, do diálogo fraterno, da conversa, né, da amizade, em que as pessoas colocam suas preocupações, né, expressam suas angústias, então, suas culpas, porque não seus remorsos. Então, isso é importante para a saúde mental, né, um remédio, assim como a oração de uns pelos outros, que a gente vai criando essa corrente positiva, né, vai criando toda essa atmosfera, esse estado vibratório positivo para a nossa cura espiritual, principalmente. Então, vamos fazer a nossa prece, agradecendo a atenção dos irmãos e das irmãs, agradecendo também pela oportunidade de termos contato com a doutrina espírita, que nos consola, esclarece, alivia nossos sofrimentos, e também, muito especialmente nessa noite, envolver aqueles nossos irmãos e irmãs que retornaram ao plano espiritual recentemente, cada um possa mentalizar os seus entes queridos, na certeza de que estão trocando de endereço, iniciando uma nova etapa no processo da evolução, que não cessa jamais. Agradecemos então pelo trabalho da noite, desejando a todos muita paz e muito amor. Que assim seja.